Olá, seja bem-vindo a esta série Princípio Inteligente nas Plantas. Hoje eu falarei do caso 63, que caso que eu vou citando plantas. Hoje eu falarei sobre a pluma odorífica guiando o inseto. A pluma odorífica guiando o inseto. As plantas precisam atrair o inseto polinizador. Isso todo mundo sabe, que ela precisa atrair. As principais técnicas são ou próxima, quando é próxima, a atração pela cor e o formato da flor. Quando está próximo, a flor e o formato da flor, a visualização é muito importante. A visualização. Para o inseto, quando está distante, ele atrai através de aromas. Aromas é que vai fazer a atração distante. Para o inseto, a percepção da pluma odorífera desprendida pelas plantas, ele sabe se está próximo do néctar, resina e óleos. As plantas desprendem aquele aroma que ele vai ter uma ideia se está próximo ou distante do que ele precisa. Geralmente do néctar, das resinas e óleos. O néctar, então, o que mais vão buscar? A planta sabe, olha o que eu estou dizendo aí, sabe, inteligência. A planta tem inteligência. Nós discutimos isso num desses capítulos. A inteligência é um atributo do princípio inteligente. E a planta tem princípio inteligente. Não tem uma capacidade organizacional nossa, que nós já estamos num estágio evolutivo que podemos fazer juízo crítico com a nossa intelectualidade. Ela não tem. Mas ela tem o princípio inteligente, e o princípio inteligente, um dos seus atributos é a inteligência. Só que a inteligência vai desenvolvendo com o correr do tempo. Ela tem uma inteligência inconsciente, mas tem. A planta sabe, né, que fornecer o néctar aos insetos é uma forma de assegurar retorno dele às suas flores. Ela sabe. Ela está dizendo, quando eu te der o néctar, é para você aproveitar e depois voltar para as minhas flores de novo. Isso é linguagem. Linguagem é algo complexo. E as pessoas colocam a linguagem como no cérebro que está o centro disto. E as plantas não têm cérebro, não têm sistema nervoso, como os animais e os homens têm. A emissão dos voláteis pelas plantas, das flores, detenção da pluma odorífica liberada pela flor, vai atrair o inseto. O inseto faz o caminho de zigue-zague. É muito interessante você olhar uma borboleta, uma abelha, como é que ela vai se guiando pelo cheiro, o aroma, que ela vai, e ela vai guiando. Mas ela não sabe o caminho, ela tem que encontrar. Então, normalmente, a abelha ela corre zigue-zague, ela faz isto. Porque quando ela faz isto, ela vê que se afasta do aroma e ela volta. Aí se afasta, volta, e ela vai se guiando. Esse zigue-zague é uma forma dela se guiar pelo aroma. É uma percepção interessante, que ela sabe que se afastou, ela está mais distante, ela volta, ela vai fazendo zigue-zague
e não erra, porque no zigue-zague ela fecha o caminho da planta. Porque ela podia fazer zigue-zague aqui, ou podia fazer aqui ou ali, mas ela vai e não erra. A diminuição da concentração da pluma, o aumento da concentração faz com que retornar à direção correta. Então o inseto vai retornar correta. Isso é uma capacidade de percepção fantástica. Na chegada do lugar da emissão, onde está mesmo a flor emitindo, a planta, flores, reforça aquele aroma, porque ela precisa do bicho, ela quer atrair ele, quer que ele venha, ela reforça com efeito visual. Ela tem cores, tem formato, as flores, que vai atrair aquele tipo de inseto que ela precisa. Formato para atrair o besouro, para atrair a abelha, para atrair a vespa, para atrair a mariposa. Ela vai fazendo o formato. Ela faz, são formas, então ela procura agradar no visual e procura agradar no aroma. É como se ela tivesse, ele não tem nariz, e ela sabe disso. Ele não tem olhos e ela sabe fazer essa comunicação fantástica. Saber esse caminho a linguagem para ela entender e comunicar com eles. No caso simples, mas com grande complexidade. No caso, memória da planta e do inseto. Memória, a sede está no perispírito da planta e do inseto. Porque ela tem uma memória, o bicho sabe que aquele cheiro que ele precisa, ele lembra, tem memória. E está armazenada aonde essa memória? Aonde? Aí alguém quer dizer que é no gene, infelizmente não é. O gene apenas transdutor da informação. A memória nas plantas está no perispírito das plantas, no corpo espiritual, que eu já falei um pouco, mas eu vou falar na frente, porque na frente eu vou tentar mostrar como é que faz essa comunicação do princípio inteligente até a planta embaixo. Como é que faz esse princípio? Eu peguei normalmente as teses, a hipótese do Jorge Andréa, juntei algumas coisas do Hernani Guimarães e trouxe uma compreensão minha sobre as plantas, porque o Jorge Andréa não falou das plantas, ele falou do princípio inteligente ligado para o homem, mas eu trouxe e traz algumas concepções que depois nós vamos trocar ideia. Por isso que eu estou apresentando uma hipótese. Não é teoria, porque só vira teoria quando for aceito. O mundo da ciência ainda não parou, mas vai discutir esse assunto. Nesse século esse assunto será discutido. No momento pode ter até alguém que me censure, ri, acha bobagem, mas espera um pouco. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Este século, o princípio inteligente das plantas será estudado. E será uma revolução na botânica. Será uma revolução na agronomia. Percepção da planta e do inseto. Está tendo percepção. Percepção é algo muito complexo. Inteligência na planta e no inseto, os dois. A linguagem lá nos dois. E ele está chamando a atenção o seguinte: não é o predomínio da lei do mais forte, é a lei da cooperação. Porque o Darwin, com a seleção na visão sexual que ele trouxe para as plantas, é o mais forte que vai predominar. O Darwin chamou. Mas na realidade, no universo, é a lei da cooperação que predomina. Inclusive aqui entre as plantas e os animais, os insetos, está havendo uma cooperação. Ela diz: olha, eu te dou o néctar que você precisa, te dou o óleo, te dou a resina, e você ajuda a polinizar para que eu produza mais flores, para você ter cada vez mais néctar e eu perpetuar a minha espécie. Há uma
cooperação fantástica aí nesse meio. Há necessidade de pesquisadores da botânica, da agronomia, da veterinária, trazer a hipótese do princípio inteligente do perispírito para essa discussão. Em suma, observar a planta como um ser integral, ou seja, a planta é um ser social, biológico, psicológico e espiritual. Com a vertente materialista reducionista, que predomina nas pesquisas, nos pesquisadores atual, pelo menos, maioria, não vão encontrar o elo perdido se não trouxer a discussão do princípio inteligente. Então vou repetir essa aqui bem devagarzinho. Pesquisar o princípio inteligente nas plantas não é anticientífico. Vou repetir. Pesquisar o princípio inteligente nas plantas não é anticientífico. Anticientífico é não querer pesquisar com medo da opinião dos acadêmicos ou preconceitos dogmáticos. O cientista não tem que ter medo. A hipótese está lançada, e não fui eu que lancei, isso já vem há muito tempo, eu estou apenas chamando a atenção para uma hipótese que já existe. E o cientista vá atrás, prove. Eu quero que um botânico pesquise e vá provar que não existe princípio inteligente. Vá provar que não existe perispírito nas plantas. Vá provar que a planta não tem percepção, não tem inteligência, não tem linguagem. Está na hora de não ter medo do julgamento dos colegas. Não tenha medo. Tem uma frase que eles falam aqui: medo é manha e cara feia é safadeza. Não tenha medo. Agrônomos, veterinários, botânicos, não tenham medo de pesquisar o princípio inteligente nas plantas. Se abra, não fique só na vertente só biológica. Abra para essa outra vertente. Tudo que você estudou aqui é verdade, mas tem mais coisa. Essa mais coisa é que eu estou te chamando para você ver uma revolução em andamento. A evolução será vista um pouco diferente. A compreensão do bocado de fenômenos que o Darwin dizia, mistérios abomináveis, será explicado. E aí nós vamos entender porque os espíritos disseram a Allan Kardec que do átomo ao arcanjo tudo se encadeia. Aí você vai entender, nós somos filhos de Deus. O animal também é filho de Deus. As plantas também são filhas de Deus. As plantas são nossas irmãs de caminhada, nossa parceria de jornadas evolutivas. Não esqueça, o homem não vive sem as plantas, e as plantas podem viver sem o homem. Até o próximo encontro nosso nessa série Princípio Inteligente nas Plantas.